coisa? E prática penal, que é a junção dos dois. E acho que você deve ter acompanhado, por exemplo, a partir dos anos 2000, né, teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, teve uma série de coisas, teve a tornozeleira eletrônica, a audiência de custódia, né? E a gente não percebe, o crime evoluiu, mas eu percebo assim que a legislação não evoluiu. Principalmente com relação ao assalto. Porque a gente na rua, a gente tem a impressão que prende a pessoa 4, 5 vezes. Teve até um caso inusitado, acho que final de semana, né? O cara foi preso 2 vezes, mesmo final de semana. Eu já prendi 5, o mesmo cara. Da outra vez eu passei, ele tava na sinuca. Aí eu disse, não. Aí ele já fui botando uma algema nele, disse, não, o juiz me deu um avaral. Eita. Aí eu lá vem a mãe dele com avaral. E, né, o cara que roubava muito, né? Porque você que é professor de penal, porque a gente não tem um avanço da legislação. Todo brasileiro quer que o bandido pague pelos seus crimes, mas a gente vê uma impunidade em massa. Eu acredito, eu falo até uma coisa assim, que às vezes eu falo em sala de aula e eu percebo que choca. O problema é que a nossa legislação é feita por políticos. É o Congresso Nacional, né? Não são os nossos deputados e senadores? Que pensam nele na hora de fazer, né? Pronto. Né? Eu fico imaginando o que é que um político vai dizer se tiver tudo bem. O que é que ele vai dizer num palanque? Olha, vocês veem que aqui, né, faz 5 anos que não morre uma pessoa nessa cidade. Pronto. Qual é o maior medo dele? Ele não vai ter nem discurso. Nem discurso ele vai ter. Se tiver educação, saúde, segurança pública, alimentação, moradia, tudo, nem discurso ele vai ter. Então, nossas leis são feitas, né, pelos nossos representantes no governo. Muitos deles não possuem o conhecimento jurídico e nem de vida, né, da área da segurança pública, o que envolve a política pública, né, a política criminal, desculpa, o que envolve a política criminal. Então, e aí ficam criando meios de puxa daqui, puxa da colar, o Supremo, desde que o Supremo decide, não, vem uma súmula do STJ, não, vamos esperar um posicionamento da jurisprudência. Parece que tem medo de avançar, né? Tem muito medo de avançar. E o direito penal, historicamente, ele é o direito que ele deve ser o último a agir. É o que a gente chama de última ratio. Né? Quando ninguém mais resolver, ninguém mais, quem chega é o direito penal. Porque já se acabou tudo. Todas as possibilidades de acordo, de negociações, de paz, acabou. A gente já tem agora o quê? Violência e crime. É quando ele chega. Né? Mas o direito penal, o processual penal, ele tem uma característica, né, que ele busca proteger o lado hipossuficiente da relação. Quem é esse lado hipossuficiente? É o criminoso. De um lado, você tem o Estado, você tem a polícia judiciária, que é quem investiga, você tem o Ministério Público, que é quem oferece a denúncia, você tem o Poder Judiciário, que é quem julga. Você tem a máquina estatal. Do outro lado, você tem o quê? Uma pessoa que cometeu um crime. Sozinha e abandonada. E aí vem todos aqueles discursos, né, de questões sociais, porque não teve oportunidade, porque não estudou, porque não sei o quê. Que a criminologia explica tudo isso. Mas você está no dia a dia, você sabe que são vários fatores. Vários fatores. A criminologia, só que ninguém quer estudar criminologia, para entender que são inúmeros fatores. Prefere dizer que a culpa é porque a pessoa não estudou. Não teve oportunidade. Fosse assim, meu avô, que é analfabeto lá no interior, era ladrão. Era ladrão. Se fosse assim, a maioria das pessoas que vivem em comunidade pobre eram todos bandidos. E nós sabemos que não são. A maioria são pessoa trabalhadora, honesta, íntegra e que cumpre com suas obrigações. Né? Então, é muito complicado a gente lidar com a lei nesse sentido. Porque o direito penal, ele chega por último. Nós deveríamos tentar todos os outros meios de resolver os conflitos. Não teve mais jeito. Agora, como é que vai ser? Vai ser assim. Né? Mas, muitas vezes, a lei... A gente evolui, o tempo passa e a lei fica. O nosso código é de 1940.
A gente está em 2022. O código é de 1940. A gente é de um código que se valorizava muito mais o patrimônio do que a vida. A gente precisa hoje estudar o código baseado nas garantias constitucionais. Então, você estuda hoje o direito penal baseado com aquilo que a Constituição de 1988 lhe trouxe. Porque se você for estudar ele nu e cru de 1940... A gente vê mudanças, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que é uma lei relativamente nova, tem 15 anos, de 2006 para cá, 15 anos. E você vê que a sociedade vai evoluindo, mas não querem mudar a lei. A gente teve agora, recentemente, um caso do STJ, decidiu que mulheres trans têm direito à medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha. Então, a gente precisou de um tribunal superior dizer: essa mulher trans, ela tem direito à medida protetiva de urgência. Porque a lei, ela só fala em mulher. Sim, mas se a gente hoje vive numa sociedade em que as pessoas se identificam como sendo de outro sexo ou de outro gênero, a lei tem que acompanhar isso. Aí tudo bem, eu sou juíza, aparece uma mulher trans vítima de uma violência doméstica. No caso que foi para o STJ, era um pai que agredia uma filha, possivelmente porque não aceitava, e chega para mim e eu digo: eu acompanho a decisão do STJ, eu concordo. Essa mulher trans, ela tem que ser protegida pela legislação, porque a minha opinião, a minha religião, a minha educação, não importa, eu sou juíza. Ela tem direito. Mas vai ter juiz que, baseados em questões religiosas, educacionais, de formação de base, social, moral, ele vai dizer: não tem direito. Eu sigo a Lei Maria da Penha, que só diz que é mulher. Se ela não é mulher, se ela não é do sexo feminino, ela não tem direito à Maria da Penha. E uma pessoa dessa, um ser humano desse, morre por conta de uma decisão dessa natureza. Então, por que a gente já não muda a legislação? Por que a gente tem medo de enfrentar certas coisas? Porque tudo que envolve principalmente preconceitos, a gente tem dificuldade de mudar. Então, uma coisa que, para mim, pode ser simples. Eu não estou discutindo a questão de sexualidade, de gênero de alguém. Eu estou discutindo a segurança da vida de uma pessoa. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso. Então, é complicado nesse sentido. Então, a gente busca, às vezes, flexibilizar algumas coisas e acaba se atrapalhando. Ou tenta endurecer outras e também acaba se atrapalhando, porque a gente não consegue fazer as coisas com seriedade. Às vezes dá essa impressão. Se falou na redução da maioridade penal, se falou, de uma hora para outra, parar de falar. Acontece um negócio, outro movimento, aí esquece da redução da maioridade penal. Pronto. Aí a gente fala de Lei Maria da Penha. Aí se fala, de uma hora para outra acaba. Aí vem uma situação de que uma moça que é vítima de estupro é exposta, é revitimizada e tal. Aí cria uma lei com o nome dela. Para dizer: não, a lei fulaninha de tal, porque a mulher não pode ser, no caso de crimes contra a dignidade sexual, não pode sofrer uma nova violência, assim, assado. E parece que a gente vai buscando emendar as coisas, com o que vai aparecendo. E aí parece que não funciona, meio que não funciona direito. Complicado. Assim,